A paz do Senhor a todos. Deus possa abençoar cada um de vocês que já estão conosco. É sempre um prazer estar aqui para estar meditando junto com vocês, né? E falando a respeito da palavra de Deus. Essa palavra que é nosso alimento, é a nossa fonte de avivamento, que nos traz esclarecimento, que nos traz o conhecimento, né, da verdade. Pai do Senhor, irmã Maria Cristina, Deus abençoe, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje vamos estar dando continuidade à nossa meditação de ontem, né? Vamos estar falando a segunda parte do nosso tema, que é a personificação da graça de Deus. Então, hoje nós estaremos dando continuidade a esse estudo, a essa meditação. Então você que está conosco, pega a sua Bíblia, já deixa ela aberta aí no Evangelho segundo João, capítulo 1. Então é lá que nós vamos estar fazendo a leitura, tá bom? Então já pega a sua Bíblia, porque quero fazer a leitura junto com todos vocês. Muito bem. Vamos esperar aí mais um minutinho, né, para demais irmãos entrarem. Enquanto isso, eu quero falar para você que nós estamos fazendo transmissão também pelo Instagram, José Arthur Ferreira de Barros, tudo emendado, tudo junto, tudo minúsculo. Você pode também ir no YouTube, você digita Pastor Arthur de Barros lá na barra de pesquisa do YouTube, e você vai encontrar nosso canal. E lá você pode se inscrever, assistir alguns vídeos, né, vídeos mais novos, vídeos que são mais antigos, e você vai estar também se inscrevendo ali, deixando o seu like para nos ajudar a dar crescimento no canal. É importante que a gente cresça ali o canal para estar alcançando mais vidas com a transmissão da palavra de Deus nesses momentos que estamos vivendo, né, de grande estabilidade. Então, a melhor notícia que alguém pode receber nesses momentos é a palavra de Deus. Amém? Pai do Senhor, irmã Francineide, seja bem-vinda. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus. Evangelho segundo João, capítulo de número 1. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 15, tá? Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 15. Eu quero ler primeiro aqui na nossa Bíblia de tradução católica, de edição católica, é uma Bíblia boa, que eu gosto muito de usar para também embasar nossa meditação, tá bom? Tem muitas pessoas que nos ouvem nas transmissões e são católicos, bons católicos praticantes, né? Então a gente acha por bem também usar uma tradução católica, né? Então eu quero ler João, Evangelho de Jesus segundo João, Apóstolo São João, capítulo 1, a partir do versículo 15.
Diz a palavra de Deus. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Muito bem. Quero ler novamente aqui agora na nossa Bíblia de edição protestante, né? Diz a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 15. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Maria do Carmo, seja bem-vinda. Sempre um prazer ter a irmã aqui compartilhando conosco da palavra de Deus. Muito bem. Nós vamos dar continuidade à nossa meditação de ontem, né? Ontem, então, nós falamos sobre a prefiguração da graça de Deus, né? Começando lá em Gênesis, e nós vimos só no Velho Testamento a prefiguração da graça de Deus. Então, hoje nós queremos falar da personificação da graça, tá bom? Quem é, ou o que é, como é a graça de Deus. Mas vou dar, antes disso, a definição que também dei ontem, para que possamos entender. Graça, primeira definição que eu passei ontem foi o seguinte: graça é favor, né, ou benefício que se recebe ou que se rejeita, né? Favor que se recebe ou que se rejeita. Você já tentou ajudar alguém que você sabe que está precisando e não quer ajuda? Ou ele é orgulhoso demais, ou acha que o que você está fazendo é pouco e prefere não receber ajuda? Então a graça é assim: eu recebo ou não recebo. Mesmo estando precisando, as pessoas podem rejeitar a graça de Deus. Graça também, dependendo do contexto, ela pode simbolizar formosura de aparência, não é? Tem a ver com a beleza exterior, tem a ver com aquilo que está no estereótipo da pessoa, onde as pessoas investem ali, né? Provérbios capítulo 31, versículo 30 ali fala disso, que enganosa é a graça e vã a formosura. Passa rápido, engana porque hoje pode estar bem com tudo em cima, amanhã ou depois, ou hoje você pode botar uma máscara que engana muita gente, aí quando tira a máscara não é aquilo que estava aparente. E graça também pode significar, dependendo do contexto, favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente os concede. Ou seja, graça é favor não merecido que Deus, de sua parte, livremente concede aos homens, mesmo que eles não mereçam. Pai do Senhor, irmã Valdeia, Pai do Senhor, irmã Maria Pereira, Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Então, o que nós estamos tratando aqui é dessa última questão, favor não merecido, imerecido. Não mereço,
mas Deus bondosamente, amorosamente, decide me ofertar, decide me agraciar, coloca à minha disposição aquilo que eu não mereço, mas que é bom para mim, né? Muito bem, então nós vimos ontem que, né, no nosso estudo passado, que em Gênesis 3,15, nós vemos ali a prefiguração de tudo, né? Ali Deus deixou claro que ele traçaria um plano, ele traçou um plano já estava traçado para que nós pudéssemos vencer, não é, essa guerra que é o mundo espiritual, que nos separa de Deus, que o inimigo usa da nossa fraqueza para nos separar de Deus, né? Então, como nós aprendemos que mesmo o homem se distanciando de Deus, Deus sempre toma a iniciativa, a livre iniciativa de Deus de ir atrás do homem para o resgatar de volta. E hoje nós vamos ver, né, que Gênesis 3,15, que fala da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a semente que viria da serpente. Ou seja, ali espiritualizando, viria um que acabaria de vez com os planos do inimigo para destruir a humanidade. Então vamos olhar ainda no Velho Testamento a anunciação do cumprimento de Gênesis 3,15. Então quando nós lemos em Isaías 7,14, isso é mais de 700 anos antes do nascimento do Messias, né? Isaías 7, versículo 14. Você que está com a Bíblia aí, irmão, fique com a Bíblia aberta, vamos manusear a palavra de Deus, né? Isaías 7, versículo 14, olha o que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando a gente vai para o capítulo 9 do profeta Isaías, né, o profeta messiânico, o profeta que mais fala da vinda do Messias, Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, o que foi dito pelo Senhor em Gênesis 3,15, agora está sendo aqui também profetizado, anunciado por Isaías, mais de 700 anos antes da vinda do Messias. E aí, quando nós chegamos no Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus segundo o escritor Mateus, né? Capítulo 1, versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, ela era noiva de José. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria difamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado
é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta do Senhor, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, traduzido é Deus conosco. Tá? Deus abençoe, seja bem-vindo, irmão Renato. Então, aqui em Mateus, nós estamos vendo o cumprimento de Gênesis 3,15, de Isaías 9, versículo 6 e 7, e também Isaías 7,14. Se nós formos também para Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 e o versículo 26, diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. No 6º mês, porque aqui é a continuação do contexto que vem antes, né? Porque Isabel, prima de Maria, estava grávida já, né? E no 6º mês da gravidez de sua prima Isabel, o anjo visita Maria. E olha só, Lucas 1,27. Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, então Maria alcançou um favor diante de Deus, né? De trazer ao mundo o Salvador. Então, eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, aqui nós temos o cumprimento de Gênesis 3,15, também profetizado por Isaías, e aqui no Novo Testamento nós estamos vendo o cumprimento disso. Quando nós chegamos em João, né, antes de João também temos Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz o seguinte, Lucas 2, 52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Então aqui nós temos aqui o desenvolvimento físico de Jesus. O Evangelho segundo Lucas é o Evangelho chamado Evangelho do Filho do Homem. É o Evangelho que mais dá detalhes sobre a humanidade de nosso Senhor Jesus, tá? Então, quando nós vamos para agora o Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 1, né? E versículo 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Né? Agora vamos ler aqui o versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam.
Então aqui fala do mistério da encarnação do Verbo de Deus. Quem é o Verbo? Cristo, né? O Logos de Deus, o Verbo, aquele que estava sendo profetizado, anunciado, agora tornou-se realidade. Quando nós lemos também João 2, versículo de número 15, né? João capítulo 2, versículo 15. Diz o seguinte. Não, João capítulo 14, versículo 14. João 14, versículo 8. João 14, versículo 8, não é? Como nós estamos falando da personificação da graça, então veja o que diz João 14, versículo de número 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E de Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Veja bem, por que nós estamos dizendo que Jesus é a personificação da graça? Porque ele veio para ser a graça de Deus em ação. Então os discípulos, né, aqui para ratificar isso, lá em João 14, um discípulo pergunta: eu quero ver o Pai, me mostra o Pai. E Jesus diz: olha, quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou, né? Quando a gente está estudando a palavra de Deus, a gente entende que Deus tabernaculou em Cristo para se revelar aos homens. Então, Cristo ele é a personificação da graça e do amor de Deus enviado para essa terra para agir em favor dos homens, né? Então, aqui em João capítulo 1, versículo 16, ó, e todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. A plenitude, o que a plenitude significa? Plenitude significa estado completo, tempo oportuno. Então, no tempo oportuno, Cristo veio e a completa revelação de Deus, do amor de Deus, do caráter de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, tudo isso estava personificado em Jesus. E ele veio para agir entre os homens. O Emanuel, o Deus conosco, está agora entre os homens para manifestar ali, ao vivo, a cores, palpável, para manifestar ali a graça de Deus, tá? A semente da mulher, que foi predito em Gênesis 3,15, agora está ali, né? É o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, aí agora veio o segundo Adão para completar e fazer a obra da redenção. Então Cristo ele é a personificação da graça. A graça de Deus não é uma força, não é uma força magnética, ela não é um pó mágico, né? A graça de Deus não é uma varinha mágica. A graça de Deus não é um comprimido, você toma e resolveu. Não, a graça de Deus é uma pessoa chamada Cristo. Ele é a graça em ação. Esse é o foco
da nossa segunda parte do nosso estudo, a personificação da graça. Ele personificou, né? Ele é o Verbo encarnado, o Messias prometido. Deus tabernaculou no seu Filho para se revelar ao mundo e trazer o amor de Deus e estar conosco, né? Que maravilha! O Emanuel, a graça está conosco agora, né? Aquele que veio para se identificar com as fraquezas humanas, com as debilidades, com as mazelas, com as imperfeições, com as impurezas do ser humano. A graça veio estar entre nós. No seu ministério terreno, Cristo esteve entre os seres humanos ali na Palestina, né, onde ele desenvolveu o seu ministério terreno, tá? Olha só, até mais ou menos os seus 30 anos, Jesus ele ficou oculto. Ele não exerceu nenhum tipo de atividade sobrenatural, nenhum tipo de atividade que pudesse ser vista como pregação ou como algo miraculoso. Então Cristo ele se preservou, ele ficou oculto até ali em Mateus capítulo 4, também Lucas capítulo 4, até o advento do seu batismo, tá? Então após seu batismo ele inicia o seu ministério terreno. Então durante esses primeiros 30 anos de Cristo ele fica ali oculto, né? Nós temos o episódio da sua circuncisão, sua apresentação no templo. Em Lucas nós vamos ter aquele episódio que ele fica ali discorrendo entre os mestres da lei no templo, né? Mas após isso Cristo vai reaparecer para ser batizado nas águas do Rio Jordão. Então, em Mateus capítulo 4, e versículo 17, diz assim, ó: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, desde então, ou seja, aqui Cristo já havia passado pelas águas batismais, o Espírito Santo desceu sobre ele como forma corpórea de uma pomba, do céu se ouve uma voz do Pai dizendo: Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Cristo é enviado ao deserto pelo Espírito Santo. Para lá ele fica 40 dias, 40 noites. Ao final disso aparece quem? A antiga serpente, a mesma lá do Jardim do Éden, né? Aparece ali o tentador para o tentar. E ali ele teve fome. A primeira coisa que acontece é que ele teve fome. Seu corpo físico pede o que comer. E aparece o inimigo para o tentar. E ele vence a tentação do inimigo. Retorna e dá início ao seu ministério e começa a pregar o que? O arrependimento. Se nós conferirmos também Lucas capítulo 4, né? Vamos aqui estar usando a palavra de Deus. Lucas capítulo 4 e versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então ele vai para o deserto ser tentado. Agora vamos ler o versículo 14 e o 15. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama percorreu por todas as terras em derredor. Versículo 15: E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Então ele, cheio do Espírito Santo, começa a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? E
logo quando nós lemos João, capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, aqui em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16, né, nós temos o episódio e ele vai ser rejeitado na sua própria cidade ali, natal, onde ele residia. Ali já começa, ele foi rejeitado pelos seus. Eles não o conheceram, não o reconheceram. E por que Jesus ele é a graça em ação? Veja, ele começa o seu ministério, ele inicia o seu ministério e ele já vai chamar os seus 12 apóstolos. Veja bem, qual o critério que Cristo vai usar para a escolha dos seus apóstolos? Se numa situação hipotética você tivesse 3 anos para desenvolver uma grande obra e nesses 3 anos você tivesse que preparar 12 homens, 12 apóstolos, 12 discípulos, para que ao terminar o seu tempo, você deixasse na mão deles a continuidade dessa obra. Qual critério você usaria? Se você fosse designado para um campo missionário ou para a direção de uma congregação, você recebesse uma grande missão e você só teria 3 anos para realizar e você teria a liberdade de escolher 12 pessoas para te ajudar. Qual seria o seu critério? Onde é que tipo de pessoas você iria chamar para te ajudar? Com certeza seria critérios bem diferentes dos que Cristo usou. E Cristo, então, aí que eu vejo a graça em ação, porque Cristo vai chamar os seus apóstolos em lugares bem improváveis e pessoas também improváveis, que nós vamos ver que no decorrer do seu ministério, durante esses 3 anos, ele teve algumas dificuldades com esses apóstolos que ele escolheu. Todos eles apresentaram personalidades bem diferentes e todos deram trabalho para Jesus. Ora, uma pessoa que tem 3 anos para realizar, treinar esses discípulos e escolhe ali pescadores, ele escolhe coletor de impostos, que era uma das pessoas mais detestadas pelo seu povo, era o publicano. O publicano era aquele que ele tirava o imposto do seu próprio povo para dar ao Império Romano, que era o império dominante. E além disso, como nós temos o caso de Zaqueu, o Zaqueu ainda tirava, superfaturava o imposto para daí ele se enriquecer ilicitamente. Então veja bem, Cristo ele escolhe pessoas improváveis. Um chegou a traí-lo, o outro, chamado Pedro, o negou. Na hora que ele foi pego para ser crucificado, a Bíblia diz que todos correram, saíram correndo. Então, aí que eu vejo a graça de Deus. E mesmo esse que o negou, Cristo não o rejeitou. Cristo livremente, de sua livre e espontânea vontade, por sua livre graça, por seu amor, foi e recupera esse que havia traído ele. Então, isso é a graça em ação. Cristo, ele é a personificação da graça, alcançando homens e mulheres improváveis, tá certo? Se nós lermos também aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26, olha o que diz. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne,
nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis do mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Olha o que é a graça de Deus. Deus escolheu as coisas. A palavra coisas assim, coisas nesse texto, pelo contexto, ela está se referindo a pessoas. Pessoas vis, desprezíveis, que não são, ou seja, não têm posição social, não têm riqueza, não têm formação cultural, as que não são sábias, são loucas aos olhos do mundo, ou seja, aquelas pessoas que ninguém quer saber, ninguém dá nada por elas. Mas aí o que é a graça de Deus? Se não é a graça de Deus, se não é Cristo a personificação da graça em ação, eu jamais poderia hoje dizer que estou pastoreando um rebanho. Você que me ouve, se não é a graça de Deus, onde estaria você? Se você é obreiro, se você é pastor, se você é um missionário, se você é alguém que está pregando a palavra de Deus, ou mesmo você que já é alguém que está trilhando o caminho da salvação, faça uma análise da sua vida. Se não é o Emanuel, Deus conosco, se não é Cristo, a graça em ação, onde estaríamos nós? Então, por isso que ele é a personificação da graça. A graça é uma pessoa, é Cristo. E aqui nós temos um retrato de quem nós éramos, e mesmo assim, Ele nos alcançou. Não é? Ele nos alcançou. Na carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 8, está dito que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A graça de Deus nos alcançou quando não merecíamos. Continuamos não merecendo, mas continuamos sendo beneficiados, alcançados pela graça de Deus. Então, Cristo desenvolve todo o seu ministério com esse foco: alcançar as pessoas perdidas, distanciadas, jogadas à marginalidade, né? Cristo, durante seu ministério terreno, ele vai curar pessoas, ele vai perdoar pessoas, né? Veja, eu vou citar um episódio no Evangelho segundo João, capítulo 8. Cristo é a graça em ação. João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, conta a história da mulher que foi pega no ato flagrante de adultério. No versículo 11, que encerra tudo, olha o que Jesus diz para aquela mulher. Primeiro, versículo 10 e 11. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse, ele vai perguntar para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então ele faz duas perguntas: cadê os que estavam te acusando? Não ficou ninguém para te acusar? E ela responde: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A mulher a pecadora era,
porque ela foi pega no flagrante, não tinha como negar. Pela lei de Moisés, ela deveria ser morta? Sim, deveria. Mas no final da história, né? Final da história, o que acontece com aquela mulher? Cristo olha para ela e pergunta: cadê os teus acusadores? Ninguém aí estava em condições de te apedrejar? Como é que é? Todo mundo tinha pecado? Todo mundo tinha uma situação aí de acusação na consciência? Né? E aí ninguém ficou. Só sobrou Cristo e a mulher. Pergunta a você: Cristo poderia condenar aquela mulher segundo a regra que ele mesmo estabeleceu? Aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra? Se Cristo optasse por apedrejá-la, ele poderia? Claro que poderia. Ele não tinha pecado. Ele preenchia a própria regra que ele estabeleceu, a cosmovisão que ele colocou. Mas aí o que Cristo disse para aquela mulher? Olha, nem eu te condeno. Mesmo eu tendo condições de te condenar, de te apedrejar, porque você é pecadora, né? Eu estou conjecturando. Aqui pelo texto você vai perceber que Cristo não diz nada disso. Mas eu estou conjecturando para que a gente entenda. E aí Cristo, né, diz para ela: eu não vou te condenar. Eu também não te condeno. Vai-te em paz. É a graça de Deus. Mulher merecia ser apedrejada, foi pega no ato flagrante do adultério. Quase foi morta. Mas a graça interveio, a graça, a personificação da graça. Cristo intervém na vida da mulher e diz: olha, não vou te condenar. Mesmo a mulher merecendo, Cristo oferece para ela não a condenação, mas o perdão e a salvação. Então ele é a personificação da graça. É isso que acontece. Por isso que João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seus e os seus não o receberam. Talvez seja no Novo Testamento, naquilo que se refere à obra de Cristo, um dos versículos mais tristes que existem. Por quê? Porque ele veio, o Emanuel, o Deus conosco, a personificação da graça, veio para estar entre os homens. O seu próprio povo não o recebe, o rejeita. E não é isso que acontece hoje com várias e várias pessoas que são alcançadas pela pregação do Evangelho? Várias e várias pessoas em que Cristo é apresentado a elas como o Cristo que perdoa, que salva, que liberta, que cura, e as pessoas rejeitam? Ou as pessoas querem simplesmente que Cristo use uma varinha mágica, plim, e ou ofereça a elas um comprimido que resolva tudo e elas não precisem ser curadas, tratadas, mudadas? Muitas pessoas rejeitam ainda hoje essa graça. As pessoas não serão condenadas pelos seus pecados. Elas serão condenadas pelo perdão que elas rejeitaram, né? Elas serão condenadas pela graça que elas rejeitaram, deliberadamente, não é? Jesus é a personificação da graça. Vamos ler outras referências que ainda não lemos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Vamos caminhar para o nosso encerramento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios 16. E o 23. A graça do Senhor Jesus seja convosco. A graça dele, né? A graça dele. Ele é a personificação da graça. Tá certo? Se nós lermos também na segunda carta de Paulo, também aos Coríntios, capítulo 13, e o versículo
de número 13, né, a bênção apostólica diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A graça do Senhor Jesus. Ou seja, a graça está em Jesus. O favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente os concede, está em Jesus. Tá? Vamos ler Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo especial, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Seja bem-vindo, irmã Maria Lúcia, falando lá do Cerro, Minas Gerais, terra natal da minha esposa. É muita alegria ter você aqui conosco. Manda aí, diz pro Gabriel, pro Matias, que eu mandei um abração aí para vocês. Então, Cristo é a personificação. Ele veio para ser essa graça em ação. O favor que os homens não merecem estava e ainda está em Cristo, né? E isso foi manifestado nele, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens. Tá? Todos os homens. Você vê que, olha aqui, se a gente pegar esse texto e comparar aqui com o texto da carta de Paulo aos Efésios, tá? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, veja só, em versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém merece ser salvo. Ninguém merece ser perdoado. Por mais que faça penitência, que faça boas obras, que dê esmolas, que se torne um religioso, o mérito do perdão não está naquilo que fazemos. Não podemos reivindicar algo que não merecemos. Mas Deus, em Cristo, nos proporciona esse favor, ainda que não mereçamos. E a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Então, é maravilhoso ver que a graça é uma pessoa chamada Cristo. Então hoje, irmão, e minha irmã, tudo que temos, tudo que foi agregado em nós como valores, né, é pela graça. Tito diz que a graça foi manifestada em Cristo, e para que nós possamos nisso deixar nossa vida de impiedade, de concupiscências, essas paixões desordenadas, né, incontroláveis pelo pecado, pelas obras da carne, quando nós nos tornamos escravos daquilo que desagrada a Deus. Então a graça nos proporciona um meio para que possamos nos livrar disso. E o mérito é todo de Jesus. Não há mérito em nós. O que nos resta é sermos gratos. O que nos resta é o constrangimento de tão grande amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é isso? Graça de Deus. Deu o seu Filho unigênito. Ele é
a graça em ação. Toda vez que Cristo estendia a mão para alguém para curar, para libertar, para salvar, ali estava a graça de Deus em ação, não é? Ali estava a graça de Deus em ação. E Deus, verdadeiramente, ele tabernaculou em Cristo. Cristo é a revelação cabal de Deus. Quando ele fala, né, em João 14, a partir do versículo 1, ele vai discursando, ele fala que vai para o Pai, e André vai perguntar para ele: "Ô Senhor, mostra-nos o Pai." Ele diz: "Quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou." O que você quer saber do Pai? Se o Pai é perdoador, olha as minhas ações, né? Se o Pai é misericordioso, olha como eu ajo de misericórdia. Se o Pai tem compaixão, veja como eu me compadeço com aqueles que estão caídos, né? O Pai cura, veja como através de mim o Pai cura, né? Então Cristo ele veio para ser a revelação cabal de Deus. E na revelação cabal de Deus está a evidência da sua graça, do seu favor, do seu amor para com a humanidade, né? E infelizmente Cristo ele levou isso, né, no seu ministério. Isso que eu estou dizendo o quê? O aspecto da rejeição. Quando em João capítulo 1, versículo 11, veio para o que eram os seus e os seus não o receberam, né? Então ele sofre rejeição até a morte de cruz. E ele leva a cabo a sua missão, o Emanuel, o Deus conosco, ao ponto de ele dar a sua vida em favor dos homens que não mereciam, né? A graça de Deus, o Cristo pregado na cruz, ele olha para aqueles que ali estão, os seus executores, os seus acusadores, os que blasfemavam contra ele, e ele roga ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é graça de Deus, isso é misericórdia, é o livre amor de Deus para com os homens que não merecem, não é? E infelizmente, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, o próprio nome Cristo, Jesus, ele sofre rejeição até hoje, porque as pessoas estão preferindo viver nos seus erros, nos seus pecados. Quando a coisa aperta, quando tem uma situação difícil, as pessoas vão procurar a última instância. Quem? A igreja. Vão pedir uma oração. Mas no fundo, as pessoas preferem amar as paixões carnais, as suas próprias tendências para o erro, do que entregar a sua vida aos cuidados do Emanuel, do Cristo, do Deus conosco, da graça de Deus, não é? Se estamos vivos, se temos livramento, se temos provisão, se temos a possibilidade da remissão dos nossos pecados, da salvação da nossa alma, tudo é por graça de Deus, né? E a graça ela não pode ser monopolizada por igreja nenhuma, por denominação nenhuma, porque a fonte da graça é o próprio Deus. A graça é o próprio Cristo, e ele veio para todos os homens que nele crê, não é? Então, com isso eu quero explicar para vocês. A graça, ela é uma pessoa. Quando eu digo personificação, porque Cristo se personificou, né? O Deus entre nós, o Emanuel entre nós, o Deus conosco. E ele, no seu ministério terreno, na sua pregação, aqui durante seus 3 anos, ele manifesta isso para a humanidade. Até hoje estamos aqui falando dele. E em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele diz para os seus discípulos e também para nós: eis que estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Então a graça continua em ação. Por isso que eu fui alcançado, por isso que você foi alcançado. Porque a graça continua. E o papel da igreja hoje é trazer isso ao mundo, levar essa mensagem da graça, a mensagem da graça. E a graça alcança aquelas pessoas mais terríveis, aquelas que você pensa que não tem mais jeito, aquelas que são desprezadas pela família, os viciados, os doentes, né? Os marginalizados, os criminosos. A graça de Deus não é uma coisa que você vai entender facilmente, porque a nossa mente humana é muito limitada para entender. Tão grande é o amor de Deus, né? E a graça veio para nos resgatar para Deus, tá certo? O homem que vive distanciado. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você. No próximo episódio nós vamos estar falando, encerrando, e nós vamos estar falando sobre o alcance da graça. Até onde a graça pode alcançar. Quem é que a graça pode alcançar? Tá certo? Então, nós vamos estar aqui trazendo para você. Sexta-feira nós vamos estar aqui de volta, né, no Facebook para concluir essa série, tá? Ontem foi a primeira parte, hoje a segunda parte, sexta-feira nós vamos estar encerrando falando disso, tá certo? Você que está me ouvindo, ou você que conhece alguém que você já falou de Deus e a pessoa já disse para você, olha, eu tenho tanto pecado que acho que nem Deus me quer. Ou alguém já disse para você a seguinte frase, a seguinte argumentação. Não, eu tenho muitos erros na minha vida, eu vou me preparar primeiro para depois eu aceitar Jesus ou ir para a lei de crente ou, né, ou ir para a igreja. Então, nós vamos estar falando disso, tá certo? Ora, se a graça de Deus é favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente os concede, então, meu filho e minha irmã, não importa a quantidade de pecado que você tenha, mesmo sem você merecer, o Senhor te ama da mesma forma e o Senhor quer te alcançar, né? Sabe o que é maravilhoso na graça? É que Deus ama as pessoas independente dos seus erros, mesmo não aprovando os seus erros. Graça é isso. Deus ama o ser humano, mesmo não aprovando os seus erros, tá? Então nós facilmente podemos detestar alguém, podemos condenar alguém com a nossa mente limitada. Mas os Salmos diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O que é isso? Deus não quer que ninguém pereça, tá? Então, o amor de Deus, ele não tem largura, não tem profundidade, não tem altura, é incomensurável, não dá para entender, tá certo? O que nós temos que aceitar é, assim como Deus nos alcançou, também Ele pode alcançar qualquer pessoa. Amém? Que Deus abençoe você. Eu quero convidar você para também nos seguindo no Instagram, tá bom? Comecei também a postar alguma coisa no Instagram. Temos também o Instagram da nossa igreja, Igreja Assembleia de Deus Jeová Nissi, você pode acessar. Aos domingos estamos transmitindo nosso culto pelo Facebook, também pelo Instagram. A partir das 18h15 nós fazemos essas transmissões. E você também pode ir lá no YouTube me ajudar se inscrevendo no meu canal, Pastor Arthur de Barros. É só lá acessar o YouTube, vai na barrinha de pesquisa, digita Pastor Arthur de Barros, vai aparecer lá alguns vídeos mais recentes, outros mais antigos,
e você vai lá na opção de se inscrever. Se inscreve lá, me ajuda a dar crescimento no canal, deixa o seu joinha, compartilha esse conteúdo, tá certo? E outros que já estão aí à disposição no Facebook, compartilha com mais pessoas, marca alguém com essa mensagem, com a mensagem parte 1, né? Desse mesmo tema, marque alguém, convide alguém para na próxima sexta-feira estar aqui conosco, né? Ouvindo essa palavra, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando você, sua família, que bondade e misericórdia te sigam todos os dias da sua vida, tá? Que a paz e a graça de Deus sejam contínuas na sua família, na sua casa. Amém? Deus abençoe você. Fiquem todos na paz de Cristo.